Olá lá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu quero te ensinar agora um pouquinho sobre os sons do T em inglês, tá? Porque tem várias palavras que a gente vai falar hoje, por exemplo, mountain, né? Tem um som de T ali, como que é esse som de T? 20. Por que às vezes é 20? É 20 ou é 20? Os dois são certo? Water, tá escrito com T, mas por que vem esse som de R, né? Não entendo. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Começando pelo primeiro som, que é o som verdadeiro do T, o true T sound, que em inglês é um T mais suavezinho. Ele não é um T duro como é no português. Se a gente imaginar como a gente fala, por exemplo, aprendendo lá as sílabas do T em português, a gente vai aprender tá, té, ti, tó, tu. Tirando o ti, todos esses têm um som duro de ouvir, né? Tá, té, é bem duro. Já se você imaginar um gringo falando português, pensa aí comigo. Ele vai falar, eu tava falando no domingo que tava muito sol e por aí vai, né? Além de ele reduzir muitas das sílabas, várias vezes, né, fica mais curto, focando especificamente no T agora, esse som de T sai suavezinho, né? Não é um tava, ele fala tava. E esse é o som verdadeiro do T em inglês, é um som aspirado, ou seja, vem um arzinho junto com aquele som de T, né? E para que isso aconteça, a gente tira a língua. Vamos voltar primeiro no nosso T. No nosso T, a nossa língua tá ali, ó, aqui atrás desses dois dentões, bem ali no meio. Pode checar. Tá. É ali onde tá posicionado. Para falar esse sonzinho aspirado, a gente eleva um pouquinho a língua ali e coloca no comecinho do céu da boca, aonde tem aquele cortinho no meio. Acabou os dentes aqui do meio. Sobe mais um pouquinho a língua, pode passar ali no céu da boca, você vai sentir uma divisãozinha. Bem ali que vai ficar a sua língua para fazer esse som de T aspirado. E aí, ele tem que vir com um arzinho, tem que vir mais suave. É por isso que muitas vezes fica muito feio de ouvir os brasileiros falarem to, né? O to, já falando um pouquinho mais aqui, tanto o to de também, quanto o to de numeral, né? O número 2. Quanto o to de to go, todos eles têm o mesmo som. Eles são homófonos, né? Homófonos são palavras que têm a mesma pronúncia, apesar de serem grafadas, escritas de forma diferente. Então, e tem significados diferentes também, né? Além da escrita ser diferente, o significado é diferente, só a pronúncia que é igual. Então, nesse to, o brasileiro tende a falar chew. E chew nada mais é do que mastigar em inglês, e a escrita dela é completamente diferente, é C-H-E-W, é assim que a gente escreve mastigar. Então, chew, to go, to eat, não é legal, né? Não é bonito, eu te aconselho fortemente que você aprenda este som de T aspirado e passe a usá-lo de forma constante. Então, toda vez que for um som que você acha que é do nosso T, você vai substituir por um som de T aspirado. Então, vai ficar 20 ou 20, T. É esse som, né? Water, se for água em inglês britânico, né? Water. Claro que tem outras pronúncias para water também, né? Para água, inclusive dentro lá do inglês britânico, mas enfim, não vamos fugir tanto assim. Tá aqui dito o primeiro som, que é o som verdadeiro do T, beleza? Com a única diferença que é um T aspirado, quando se trata do T em inglês. Vamos para o segundo som, que nada mais é que esse som de water. Pronto, vamos bater nesse som agora, que é o som que é chamado oficialmente de flap T. Flap T. Pra mim, aqui entre nós, né, vai ser o som do R de arara. Por que é o som do R de arara? É o rarararara. Então, por isso que é water. Uma das circunstâncias em que esse som aparece é justamente entre som de vogais. Então, você note. Water, né? Som de duas vogais ali. A última vogal é o schwa. Falaremos sobre o schwa um dia. Não será hoje, mas é um som de vogal, tá? Então, são dois sons vozeados e ali o T no meio, aí vem water. Eu ia falar decided, mas não é, porque decided seria D. Esse som aparece tanto para o D quanto para o T. Mas como o foco hoje é o T, vamos para outra palavra, outro exemplo. Vamos falar de waited. I was waiting for you, né? Apesar de ser um T escrito ali, o que vem ali no lugar é um som de R de arara. E a maioria das vezes que isso acontece é justamente quando o som do T, o T está posicionado entre o som de duas vogais, tá? Então, waited, water, waiting, waiter, waiter. He's a waiter, né? Um garçom, enfim, e por aí vai. Outro som de T. Então, temos dois até agora, o T aspirado e o T de R de arara, certo?
Depois a gente pode falar agora sobre o T quando vem depois do som do N. Isso aqui acontece muito, principalmente em inglês americano, tá? Eu não diria que é tão presente, eu moro na Austrália e aqui eu não noto, não observo essa pronúncia 20, internet, interview, não tem muito isso. Mas no americano eu sei que é bem presente, mas é tão simples quanto isso. Como o N, quando a gente vai falar o som do N apropriadamente, né, no inglês, ele fica com a língua na mesma posição do T, com exceção do que o T ele é sorzinho e o N é voz junto, eles têm mais ou menos a mesma posição da língua. Então, por isso, por ser mais fácil, por ser mais natural, eles acabam falando dessa forma. Em vez de falar interview, não, tá no mesmo lugar. Só mantém lá e tira o T da jogada. Internet, interview. No momento, são os exemplos que eu tô lembrando. Se você lembrar de mais algum, me avisa aí, porque eu não tô com nenhum. 20 é um bom exemplo também. 20, internet interview. Atlanta. Não, Atlanta vira só Atlanta. Mas nem o primeiro T é falado. Aí já é glottal stop, aí já é outro assunto que é o T interrompido, tá? E aí a gente vai pro quarto som de T, que é justamente o som do T inexistente, que é quando ele vem no final de palavras. E isso, inclusive, caracteriza bem a nós brasileiros, porque a gente tende a colocar um tss muito forte no final das palavras. Então, em vez de a gente falar só, it's a cat, né? Quase não sai o som do texto, a gente só interrompe ali. It's a cat, it's a hat, hot dog, hot. Né? A gente não fala o T propriamente, mas nós brasileiros tendemos a pronunciar o T todinho e sai ali hot dog, ou cats, hats. Sai um tss bem assim, bem forte. Eu particularmente acho bem feio e eu evitaria com certeza, tá? Mas claro, sim, em questão de clareza, de comunicação, nada impede, né? Mas para algumas pessoas poderia ser incômodo, para mim é incômodo e eu sugiro a todos os meus alunos, né? Recomendo fortemente aos meus alunos que não o façam, que simplesmente, principalmente nesses finais ou em palavras, né? Por exemplo, next time, a gente não precisa falar next time, mas aí já é porque tem dois T's ali, a gente não precisa repetir. Mas not yet, não preciso falar yet, né? Not yet. Se vocês observarem, se vocês forem bem atentos, né, no listening, ficarem bem ali ouvindo com atenção, vocês vão notar que isso acontece com frequência. O T no final das palavras é simplesmente cortado, ele é ignorado, tá? Então, esse seria o T inexistente. Eu acho que são esses os sons que eu gostaria de falar hoje. Football, né? Football. E não precisa falar mas, além disso, né? Não precisa falar football. Tá mais do que bom. E ali em mountain, é a questão do som do N, né? Mountain. Mas aí sai um som de T de glottal stop. Tá, já que a gente tá com um tempinho aqui, rapidinho, vou falar um pouquinho desse glottal stop. Glottal é a glote, tá? E aí a parada da glote, é porque a gente trava a glote na hora de falar esses sons. E isso, de novo, é muito comum no inglês americano. Aqui na Austrália, por exemplo, a gente não tem isso, a gente não fala... Atlanta. Mas nada mais é do que dar uma estopada nesse som. Você vai travar a glote. E como é que a gente faz isso? Pensa no som de né? Você faz, a gente dá essa travada. É a mesma travada, tá? Então, mountain. E aí é só o som do N no final. Mountain. Bom, tem muitos outros, mas claro que agora eu não vou lembrar. Mas é isso. Vou terminar por aqui antes que eu me alongue demais e as coisas não fiquem claras para vocês. Gostaram do vídeo? Se gostaram, curtam o vídeo. E se vocês lembrarem de outras palavras para ajudar outras pessoas, deixem também aqui nos comentários. Um beijo e até a nossa próxima mini aula, nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro.